com septações ou com presença de fístulas. Aqui vale a pena relembrar que é muito importante na abordagem cirúrgica colher material para tentar identificar o agente etiológico. Coloca-se o dreno. Aqui nesse artigo, o uso de fibrinolítico, que é coisa que nós estamos tentando instituir como tratamento no nosso hospital, mas com muita dificuldade. E manuseio da necrose progressiva do parênquima pulmonar, fazendo ressecção segmentar ou lobar ou até pneumectomia. Conclui o artigo: pneumonia necrosante é incomum, mas é uma complicação frequente em crianças saudáveis e que tem aumentado cada vez mais a sua incidência. Neste artigo, eu gostei quando ele aborda a fisiopatologia da pneumonia necrosante. Então, você tem a inflamação, você tem a vasculite, você tem a ativação do sistema de coagulação, mas você tem o efeito citotóxico das toxinas bacterianas. Você tem resposta inflamatória mediada por citocinas. E a criança faz muita febre. E, infelizmente, o pediatra, daí, em vez de pensar na complicação, ele troca antibiótica e a criança fica no mesmo lugar. Daí, caminhando para a oclusão trombótica dos vasos, formação de cavidades, abscesso pulmonar e fístula broncopleural. O próximo artigo é um artigo de 2016, da cidade de Porto, em Portugal. É um estudo retrospectivo, crianças de 1 a 13 anos, internadas mais de 10 dias. Você veja que são quase 400 crianças, mas menos de 4% fizeram necrose pulmonar, o que é condizente com a literatura. E o que chama a atenção, e razão pelo que eu peguei esse artigo, que nesses pacientes foram usados mais de 4 tipos de antibióticos. Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que todo o tratamento ele é como subir uma escada, primeiro grau, segundo, terceiro, mas vocês vejam que aqui esses pacientes usaram muitos tipos de antibióticos. Eles foram o quê? Foram drenados e fizeram pseudotórax, foram drenados e foi necessário toracotomia, tiveram reinfecção, e esse artigo fala numa eventual depressão imunitária, e ele é o terceiro artigo desta revisão que fala do uso excessivo de anti-inflamatórios. Olha, eu não tenho nada contra o ibuprofeno, mas eu estou achando que cada vez mais o uso dos anti-inflamatórios tem mascarado a evolução natural da doença e tem traído os clínicos como essa criança se encontra. Além do uso indiscriminado dos antibióticos, que faz o quê? Aparecimento de estirpes resistentes. Conclui o artigo: o aumento da pneumonia necrosante na comunidade não tem explicação. Será que não tem? Eu acho que tem. Pneumonia necrosante são responsáveis por internamentos prolongados. Pneumonia necrosante tem necessidade de antibiótico terapia agressiva. Eu diria que tem, assim, uma antibiótico terapia adequada. Ou, então, realização de lobectomia. E, provavelmente, a intervenção cirúrgica precoce seja preferível. Esse artigo aqui também, ele é um artigo de 2020, é da cidade de Criciúma, do curso de medicina. Eu peguei esse artigo aqui, que é uma análise retrospectiva também, de 26 crianças, né, que foram submetidas à toracotomia, mas só para vocês verem a quantidade de antibióticos que foi utilizada. E você se recorde que eu falei no início que o antibiótico preferido a ser utilizado é a penicilina cristalina. Vocês vejam que ele está lá embaixo, né, na sua classificação, o que provavelmente deve ter feito com esse cidadão Alexander Fleming, que descobriu a penicilina há menos de 100 anos atrás, ter revirado no túmulo, porque cada vez ela está sendo mais abandonada. Conclui o artigo. Tipo de cirurgia que foi realizada: decorticação, debridamento, 23 casos, decorticação, lobectomia, 3 casos, abordagem cirúrgica nos casos com deterioração clínica, presença de complicações, abordagem cirúrgica seja precoce, enquanto a doença ainda é localizada, tempo de internamento menor nos casos de intervenção precoce. Com isso, eu fiz um apanhado das conclusões sobre o tratamento da pneumonia necrosante. A pneumonia necrosante é incomum na população pediátrica, mas a sua incidência tem aumentado significativamente. Fato que foi observado, que eu tenho acompanhado aí as manifestações de vocês, parece que nós tivemos problemas de norte ao sul do país numa incidência cada vez maior.
Na falha do tratamento clínico, não existem indicações bem estabelecidas para o tratamento cirúrgico. Investigação por imagem são as que nós temos, radiografia, ultrassonografia e tomografia, que deve ser usada criteriosamente. A abordagem cirúrgica ideal permanece controversa, a agressividade cirúrgica depende do grau do comprometimento do pulmão, do estado clínico do paciente e do cirurgião. A abordagem cirúrgica precoce da doença é localizada, pois o atraso dela associa-se à infecção progressiva no parênquima pulmonar e taxas maiores de complicação. E esses itens 6 aqui, eu tenho a impressão que o Silvio Ávila vai entrar em convulsão. A toracoscopia precoce pode ser opção terapêutica, pois acelera a recuperação, evitando ressecções pulmonares extensas da toracotomia, permite visão da cavidade torácica, debridamento das aderências, remoção do excesso de fibrina, identificação de possíveis áreas que irão necrosar e remoção das áreas já necrosadas. Eu acho que vocês deram sentir assim que eu sou um clínico, mas eu tenho assim uma tendência meio cirúrgica. E permito-me fazer algumas observações pessoais, tentando explicar, talvez, o porquê os nossos pacientes têm evoluído dessa forma. Primeiro, precisa existir uma adequação do esquema vacinal, de acordo com a prevalência dos agentes etiológicos regionais. Você sabe que no Programa Nacional de Imunização, os nossos pacientes recebem a vacina antipneumocócica 10 valente. Acontece que existem alguns sorotipos, principalmente o sorotipo 19A, que somente é contemplado na vacina Pneumo 13, só que essa custa, ela não está no Programa Nacional de Imunização. Nós chegamos a conversar com a gestora de saúde do nosso estado, pedindo que as nossas crianças passassem a receber pelo menos 3 doses iniciais da vacina antipneumocócica 13 valente. E, para nossa tristeza e desapontamento, a resposta foi que esses quadros não eram muito significativos e não justificavam o gasto assim tão grande. O que precisamos fazer também é a melhora da assistência médica, pois o tempo dedicado às consultas, os hospitais, pelo menos aqui em Curitiba, o Hospital Pequeno Príncipe, ele tem uma fronte de atendimento, isso sem falar dos pacientes do SUS, daqueles que têm convênio, que tem de 7 a 10 pediatras por dia, e filas de 4, 5, 6 horas. A população precisa ser mais educada, porque ela deixou de pensar, ela começa a ir no hospital, fez do hospital um consultório, um apêndice do consultório. É preciso racionalizar a solicitação dos exames complementares e, quando nós pedimos, lembrar sempre de isolar, tentar isolar a agente etiológica. A coisa mais triste que eu vejo é: você pediu hemocultura? Não. Daí não tem o que fazer. Eu prefiro ouvir: eu pedi, mas ela deu negativa. A gente sabe que muitas delas dão negativa. Racionalizar os nossos exames auxiliares de diagnóstico. Melhor conhecimento da fisiopatologia das doenças. Todas elas têm um fluxograma. Melhor esquemas terapêuticos também, conforme os consensos existentes na literatura. Tem que ter um fluxograma. Eu ainda brinco com os nossos acadêmicos que toda doença tem 3 formas de serem tratadas: a certa, a errada e a minha maneira. É sempre imprescindível que nós façamos o tratamento de acordo com os consensos da literatura. O esquema de tratamento de progressão, por exemplo, do uso do antibiótico, é como subir uma escada, do primeiro degrau para o segundo degrau, para o terceiro degrau. Hoje em dia já se começa sempre no terceiro degrau. Temos que combater os costumes existentes. Febre não é deficiência de antibiótico. Não sei o que tem, a gente sabe que falam, usa meticortem, mas eu coloquei, não sei o que tem, meropenem. E uniformidade das consultas médicas. Não está no cronograma, mas eu gostaria de fazer aqui uma homenagem a um cirurgião pediátrico que fez parte da minha formação, que foi meu professor na faculdade e que, durante os seus 54 anos de atuação no Hospital Pequeno Príncipe, eu tive a felicidade de tê-lo como cirurgião. E ele não tinha horário, não tinha dia, não tinha noite, ele estava sempre disposto.
e se aposentou depois de 54 anos de atividade no hospital. Mas deixou bons frutos. E dentre os bons frutos que temos lá no hospital, encontra-se o nosso querido Silvio. O Silvio Ávila, ele era R3, quando eu era R1 em pediatria. Na foto aqui embaixo, o doutor Antônio, que era o R1 de cirurgia pediátrica, e o Cláudio Schus, que ainda está conosco, o Antônio Motsizuki está em Pato Branco, e o Cláudio Schus, ele também... E, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e peço desculpas se eu me prolonguei um pouquinho mais.